Então, meus irmãos, minhas irmãs, apesar deste Evangelho ser muito profundo e poderíamos fazer uma grande meditação através deste Evangelho que acabou de ser proclamado, gostaria de meditar a última estrofe do Salmo, que também faz parte da liturgia da palavra, que nós acabamos de rezar dentro dessa liturgia. A última estrofe do Salmo diz assim: muitos males se abateram sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Primeiro vamos entender que biblicamente justo, vamos colocar também no feminino, justa, é a pessoa que se esforça para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos falando aqui de justiça no sentido de leis, no sentido de cumprimento de leis, no sentido judiciário. O justo aqui, biblicamente falando, é a pessoa que se esforça para fazer a vontade de Deus. E por que é a pessoa que se esforça? Porque para nós, dentro de uma realidade humana afetada pelo pecado, enfraquecida, e tudo que é fraco falha, nós sempre vamos viver um esforço de fazer a vontade de Deus, sempre será um esforço, e nós nunca seremos perfeitos nesse esforço, nós nunca corresponderemos à vontade de Deus dentro do nosso esforço de uma maneira perfeita. Sempre haverá algo a amadurecer, a crescer, a aperfeiçoar, a converter-se, a melhorar, a repensar. Por isso, a nossa caminhada, e como justos no sentido que se esforçam para fazer a vontade de Deus, para caminhar seguindo a orientação de Deus nas nossas vidas, é sempre uma luta. Então, não desanimemos diante das nossas quedas, diante das nossas fraquezas, diante das nossas até incoerências que nós trazemos ao longo da vida, porque para quem tem fé é sempre um esforço, e o esforço já está dizendo que nós estamos tentando, que nós não somos 100%, é um esforço de corresponder ao amor de Deus. Porém, limitados que somos, pequeninos que somos, enfraquecidos pelo pecado, o nosso esforço sempre será um esforço que não vai corresponder 100% à vontade de Deus, ao projeto de Deus, ao amor de Deus. Então, é preciso que nós tomemos essa consciência para não desanimar e nem ficarmos nos julgando, nos condenando, ou até tendo um pessimismo, dizendo: eu não amei a Deus como deveria. Mas ninguém ama a Deus como Ele merece. Ninguém tem essa capacidade de amar a Deus da maneira perfeita, perfeitíssima, infinita, porque nós somos limitados, porque nós não somos perfeitos, porque nós somos finitos. O nosso amor é sempre um amor de correspondência, portanto não é iniciativa nossa, e o nosso amor é sempre um amor limitado, porque nós não somos a fonte do amor. Então somos justos sim, mas justos no sentido em que estamos lutando, que estamos nos esforçando para, na medida do possível, colocar na nossa vida a vontade de Deus, viver na nossa vida o projeto de Deus, colocar na nossa vida a palavra de Deus, colocar na nossa vida os mandamentos de Deus,
colocar na nossa vida os ensinamentos da igreja, que é continuadora da missão de Jesus Cristo. É sempre um esforço, e o nosso esforço nunca dará conta de ser pleno, porque nós somos imperfeitos. Saiba disso, porque senão você adoece, porque senão você vai acabar criando escrúpulos, e uma mente escrupulosa sempre está se cobrando, sempre está se julgando, sempre está se condenando, e o pior, além de se julgar, se cobrar e se condenar, ainda julga e cobra os outros. É preciso que nós aceitemos os nossos limites, é preciso que nós aceitemos a nossa imperfeição, é preciso que nós aceitemos que o nosso esforço nunca corresponderá à altura do que Deus merece, mas nem por isso devemos deixar de nos esforçarmos. O esforço é necessário, o esforço agrada o coração de Deus. Deus vê o nosso esforço, a nossa luta e fica feliz com isso, se alegra com o esforço que nós fazemos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é essa: somos justos, mas somos justos nessa dimensão do esforço, não porque nós somos perfeitos. Mas vamos mergulhar ainda nessa última frase do Salmo, que ainda diz o seguinte: muitos males se abateram sobre os justos. O justo é aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus, correto? Correto. Se o justo está se esforçando para fazer a vontade de Deus, significa que ele se esforça para rezar, para ter vida de oração, significa que ele se esforça para ir para a missa, para confessar, para comungar, para praticar o bem, para amar, para perdoar, para pedir perdão, significa que ele se esforça para ser tolerante, para fugir do mal e praticar o bem. Então isso é o conceito do justo, esse é o esforço que nós fazemos. Mas apesar desse esforço, o Salmo está dizendo que muitos males se abateram sobre os justos. Olha aí, o fato de você se esforçar para viver a sua fé não significa que os males da vida não te atinjam. O fato de você viver a sua fé não significa que Deus vai colocar uma redoma ao seu redor e agora nenhum problema vai acontecer na sua vida. Isso é uma fé ingênua, é uma fé infantil, é uma fé imatura, e é uma fé até que tem um pensamento mágico, que é errado. O fato de você viver a fé não vai impedir que as realidades injustas do mundo te atinjam, porque já diz a própria palavra de Deus que o sol brilha para justos e injustos. E se nós lembrarmos uma parábola que Jesus contou para os fariseus e saduceus, quando ele compara a construção de uma casa feita na areia e a construção de uma casa feita na rocha. Quando ele fala isso no texto, na parábola que ele conta, ele diz que a casa foi construída, ele diz que a casa foi construída em areia. Na areia vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as enchentes e deram contra a casa. E ao acontecer isso, a casa ruiu, a casa caiu. Mas quem construiu a sua casa em rocha firme, ou seja, num bom alicerce, vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as enchentes, e a casa permaneceu de pé, não caiu. O que é que significa isso? O justo, a pessoa que se esforça para viver a sua fé, a pessoa que se esforça para rezar,
pessoa que se esforça para confessar, para comungar, para ir à missa, para perdoar, para ser tolerante, para fazer o bem, para ser justo, para praticar o bem e fugir do mal, está construindo a sua casa na rocha firme. E isso faz com que supere as enchentes que atingem tanto a casa que foi construída na areia, como a casa que foi construída na rocha. Os males que nos atingem são os mesmos. As situações difíceis da vida são as mesmas, ou com pequenas diferenças, para todo mundo. Todo mundo, sejam aqueles que têm fé ou aqueles que não têm fé, sejam aqueles que praticam a fé ou aqueles que não praticam a fé, são atingidos pelas enchentes da vida, são atingidos pelas tempestades da vida, são atingidos pelas dificuldades da vida. Por quê? Porque toda a realidade, toda a criação foi atingida pelo pecado, e tudo aquilo que foi atingido pelo pecado se tornou falho, e tudo que aquilo que é falho, de certa forma, vai nos atingir com as suas falhas, com as suas imperfeições. Portanto, diz o Salmo que nós acabamos de rezar, muitos males se abateram sobre os justos, os males da vida. Então não desanime porque alguma coisa não deu certo na sua vida, não desanime porque você tem problemas, não desanime porque você tem obstáculos na vida, não desanime porque alguma coisa deu errado, um projeto se frustrou. É da vida, é do jogo da vida, é do mundo afetado pelo pecado. Essas coisas acontecem com justos e injustos, e não é porque você reza que essas coisas não vão te atingir, não é porque você vem à missa que essas coisas não vão acontecer com você. Aí você pode me perguntar: mas Frei, então qual é o diferencial de eu rezar, de eu ir à missa, para aquele que não reza não vai à missa, se todo mundo sofre por o mesmo problema? O diferencial é que você construiu a sua vida numa rocha firme, está alicerçado em Deus, e quando chegam os problemas, com Deus você enfrenta os problemas, com Deus você supera os problemas, em Deus você encontra a fortaleza, o auxílio para combater os problemas, em Deus você encontra, digamos assim, a orientação necessária para não se desesperar e para continuar caminhando. Essa é a diferença. Então não sejamos ingênuos. A vida é difícil, mas o fato de você rezar e viver a sua fé não significa que não vão existir problemas. Eles vão existir, mas com a graça de Deus você os supera. Então muitos males se abateram sobre os justos. E aí continua o Salmo: mas o Senhor de todos eles os liberta. E aqui está: os males atingem a toda a humanidade, porque a realidade do pecado e as consequências do pecado, que é o mal, afetam a toda a existência humana, a toda a criação também. Porém, o Senhor de todos nos liberta, o Senhor me dá força, o Senhor me capacita, o Senhor vem em meu auxílio, a minha comunhão com Ele, o meu esforço de viver a fé, ou seja, o meu esforço de ser um justo, uma justa, que procura praticar a sua fé, me ajuda a me libertar de todos esses males, a superar os males. Portanto, meu irmão, minha irmã, sim, viver a fé nos ajuda. Viver a fé é importante. Viver a fé é necessário. Não vai nos proteger dos males, mas vai nos ajudar a enfrentar os males, a superar os males. Então, viva a sua fé. Faça o esforço de praticar a sua fé, para que nesse esforço Deus te capacite, Deus te restaure, Deus te cure, Deus te liberte, Deus te fortaleça, Deus te conduza
e assim você supere os males da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.